sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 17, louvado seja o nome de Jesus. Lucas 17, diz a palavra do Senhor no livro de Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. Amém? É um culto de ação e agradecimento a Deus. Nós já temos que agradecer a Deus por esta noite, nós estamos na presença de Deus. Temos que agradecer a Deus pelo mais um fôlego de vida, agradecer pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa, por cada irmão que aqui está nesta noite, por aqueles que não puderam estar aqui também. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem concedido através dessa campanha. E desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que fizeram parte da campanha, aquele que pregou a palavra, aquele que louvou, aquele que abriu os cultos. Eu quero agradecer ao nosso irmão Nilson pelo aceitar o convite por estar aqui também. Desde já gratidão a Deus pela comunhão, o irmão conosco, com a igreja. Seja bem-vindo. Amanhã o irmão esteja conosco também, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor assim: a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai vós ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Motivo de alegria, né? A palavra do Senhor nessa noite, ela está nos revelando através do Espírito Santo sobre a passagem desses 10 leprosos, né? E nós olhando para essa palavra aqui, vemos aqui o nome de Jesus, aleluia. Esse época a caixa virada para cá. Mas aí ela pega o microfone. Louvado seja Deus. Então a palavra diz aqui que fala a respeito, glória a Deus, aleluia, a respeito desses 10 leprosos, que quando Jesus, ele indo de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e quando ele entrava numa certa aldeia, ali, tinha ali encontro 10 homens leprosos. Aqueles homens eram leprosos, eles estavam com lepra. E aí, aqueles homens, né, o qual pararam de longe eles avistaram Jesus e pararam, porque eles não poderiam se aproximar de Jesus, nenhum de ninguém das comunidades, porque ali, quando a pessoa estava com essa enfermidade, dessa tarde da lepra, tinha que ficar afastado da sociedade, tinha que ficar num lugar chamado Arraial dos Leprosos, né? Lugar onde ficavam os leprosos. E ali de longe, quando eles avistaram Jesus, eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram a voz e gritaram para Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós. Olha a situação que nós encontramos aqui, como que nós estamos aqui no isolamento, afastados da nossa família, afastados da sociedade, não podemos ter comunhão com ninguém, temos que estar isolados. Meu irmão, dificuldade, eu creio, né, que coisa mais triste que tem quando você se sente isolado de alguém, quando de repente você olha, as pessoas estão se afastando de você, que você vê que as coisas entristecem dentro da gente. É a mesma coisa quando você está com uma comunhão com alguém e de repente, do nada, aquela pessoa começa a se afastar de você, sem você às vezes saber o que está acontecendo, porque eu olho para si e vejo, quando alguma coisa está entristecendo a gente tem que conversar com a pessoa para poder se entender, porque não podemos entristecer ninguém. E aqui esses homens, eu creio que eles eram entristecidos porque eles viviam isolados. Eles não tinham prazer na vida, porque não tinha como estar no meio da sociedade. E eles gritaram para Jesus: tem misericórdia de nós. Eles
gritaram, eles clamaram a Jesus. Então é momento de, quando nós precisamos de alguma coisa, clamar ao Senhor, dobrar o joelho e falar com Deus, através da oração, através da consagração. E quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele é fiel para nos ouvir. Como disse o nosso irmão aqui, o pastor Aparecido, né? Orando, buscando, né, a presença de Deus pela família, pedindo na igreja, nós orando. O dia que eu levei, ele conversou comigo, pediu para mim orar, né, até conversou comigo, falou alguma coisa assim: pastor, ajude em oração, como a igreja está orando para um pelo outro. Então Deus, Ele age, Deus entra, né? E quando nós temos aquela comunhão, a comunhão ela faz tudo acontecer o melhor. Então, quando a igreja tem comunhão, quando os irmãos estão no mesmo caminho de união e comunhão, Deus, Ele ouve as nossas orações. Aleluia. E nós vemos que aqui esses homens, esses 10 leprosos, eles estavam ali no lugar isolado. Eles estavam ali separados da família, né? Até no momento que eles tinham que ser curados, aqueles que passassem pelo sacerdote, lá quando o sacerdote ia avaliar se realmente eles poderiam ou não estar no meio da sociedade. Porque eles não podiam, mesmo que eles ficassem curados, mas se não passassem pelo sacerdote, e ali, eles falassem para eles: não, você pode agora estar no meio da sociedade, para eles poderem estar junto com a família. E quando nós olhamos para essa palavra, e quando eles pedem misericórdia para Jesus, e ele vendo, e disse-lhe: ide e mostrai vós ao sacerdote. Jesus disse para eles: vai, mostra para o sacerdote. Ali eles não foram curados naquele momento. Aleluia. Eles não foram curados quando eles pediram misericórdia para Jesus. Não, ali no momento. Eles foram, quando eles andaram, perceberam que estava curado. Aí eles, né? Mas não é porque Jesus não curava ali, não. É porque Jesus queria ver a fé daqueles homens. Jesus precisava de ver a fé daqueles homens. Como Ele quer ver a minha e a tua fé. Se realmente você tem fé naquilo que você pede. De repente você é provado. De repente você passa por uma situação difícil dentro de casa, no lar, com a família. Ou até mesmo você passa por um problema de uma enfermidade. É provado. Tem coisas que às vezes Jesus pode curar na hora, mas tem coisas que Ele demora para curar. De repente Ele leva até em cima de um leito do hospital, e a pessoa passa ali em cima de uma leito do hospital para poder alguma coisa ser mudada dentro de nós. Aleluia. Nós temos testemunha de nosso amigo, nosso irmão, né? Teve tempo, o tempo foi de quem? De Deus. Todos nós oramos. A minha vontade, a vontade da igreja, de todo mundo, era que ele fosse curado imediato. Mas Deus deu determinado tempo. É como no meio da minha família e na tua família. Tudo tem o tempo, e o tempo é de Deus. Aleluia. O tempo é de Deus. Hoje é um culto de ação e agradecimento a Deus. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Gratidão é por aquilo que nós recebemos de Deus, e também recebemos das pessoas, dos amigos, daqueles que realmente têm compaixão e de nos ajudar no momento de necessidade. Isso é gratidão. Gratidão é quando você chega ali com a pessoa e fala para ele: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aquela pessoa te estende a mão. Jesus. Ele te ajuda. Ele te socorre. Essa é a gratidão. Nós temos um pelo outro. Mas temos o agradecimento de Deus por Ele ter dado o seu Filho único Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Aleluia. E aqueles 10 homens ali, eles eram leprosos. Mas quando eles viram Jesus, a vida deles mudou totalmente. Aleluia. Então, quando tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Quando tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Porque Jesus transforma o coração de pedra em coração de carne. O homem, a mulher tem um coração duro, até o momento que ele realmente tem humildade e pede a transformação para Deus. Aleluia! Porque tem pessoas que falam: eu não mudo. Não muda porque não quer. Jesus. Porque se quiser mudar, muda.
Eu não consigo amar. Não, porque não quer. Se ele quiser falar, não, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa amorosa. Eu quero amar. Eu quero saber ter amor pelo próximo. Ele muda. Porque Jesus muda tudo. Jesus é aquele que transformou pedra transformou a água em vinho. Jesus é aquele que transformou a água em vinho. É aquele que transforma a minha vida, a tua vida. Jesus é aquele que multiplicou os pão e peixinho. É aquele que multiplica a minha vida nas mãos dele. Transforma a minha vida. Transforma a tua vida. Então Jesus, ele olhando para aqueles homens, ele teve misericórdia. Eu creio que Jesus, olhando para mim e para você, também tem misericórdia de nós, porque Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, a minha necessidade e a sua necessidade. Então nós olhamos aqui que quando Jesus vê aqueles homens gritando para Ele, tem misericórdia de nós, Jesus, Ele simplesmente, vendo, Ele disse, ide e mostrai vós ao sacerdote, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Quando eles iam indo, eles foram curados. Aleluia. Agora não fala qual distância eles andaram para ser curados. Mas eles não foram curados ali imediatamente, próximo a Jesus. Glória a Deus. De repente você está passando por uma situação difícil e você quer a tua bênção agora. Mas Jesus, Ele te dá o tempo. Ele te prepara. Ele quer preparar você. Quer preparar a mim. Para quê? Porque é fácil, meu irmão. É fácil, minha irmã. Nós pedir a bênção para o dono da bênção. É fácil. E é fácil nós pedir a bênção para ele. Mas o difícil é você pedir, receber e permanecer. Porque hoje nós vemos que muito quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Glória a Deus. E quando Jesus Ele dá, Ele nos prepara. Ele vai entregar na minha mão, na tua mão, aquilo que realmente eu estou preparado para receber, que você está preparado para receber e permanecer fiel com Ele, na presença dEle. Porque o prazer do Senhor Jesus é que nós permanecemos no caminho dEle. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Porque Ele travou uma batalha com Satanás pela minha vida, pela tua vida. E no momento que ele teve aquela guerra com Satanás, ele comprou caro a minha vida e a tua vida a preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Então, se nós olhamos, nós vemos o quanto Jesus ama a nossa alma. Porque Ele poderia ter desistido de tudo, se Ele quisesse. Se Ele não tivesse amor por mim, por você, Ele podia ter desistido. Mas não, Ele preferiu morrer ali, humilhando ali, humildes, como um cordeiro, imaculado ali. Não desobedeceu o Pai. É o amor. E assim Ele teve amor por esses 10 leprosos. Que quando eles gritam, tem misericórdia de nós, Ele simplesmente fala, vai e mostra ao sacerdote. E eles indo ali, ficaram curados, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou a glorificar a Deus em alta voz. Um só voltou, dos 10, só um voltou. Isso acontece muito dentro da casa de Deus, como eu acabei de falar. Tem pessoas que vêm na igreja, vêm arrasado, arrebentado, chega aqui, Deus tem misericórdia, Deus faz a obra na vida dele, ele não volta mais. Ele não vem mais para a casa de Deus. É como um desses 10 leprosos. Faz parte dos 9. Aleluia. Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família. E quando ele volta, ele grita, glorificando em alta voz, e cai aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Você vê, o único que voltou era um samaritano, onde não tinha aquele relacionamento com Jesus, mas foi o único que voltou. Os que eram para voltar, não voltou ninguém. Mas o samaritano reconheceu, creio
ele olhou para ele e viu que estava limpo, ele falou, não, eu estou curado. Eu sei que agora eu posso estar no meio da sociedade. Então eu vou voltar e vou agradecer aquele lá que me curou. Eu vou agradecer. Então esse que é o motivo de agradecimento. É reconhecer, irmão, reconhecer o que Deus faz por nós e o que nós recebemos. Porque esse é o motivo. Então ele voltou a reconhecendo do que tinha acontecido com ele. Aleluia. E quando ele volta, né, responde Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus perguntou, onde estão os 9? De repente Jesus pergunta para mim e para você também. Alguma coisa a respeito de algo que nós pedimos para ele e alguém que poderia, né, quando recebeu, de repente alguém chegou em mim, chegou em você, pediu alguma coisa na campanha, nós orando e Deus deu a vitória, poderia estar aqui com nós também, para agradecer. Mas não, somente pediu e nós oramos e Deus fez a obra. Agora hoje nós estamos aqui para agradecer por mim e por aqueles que pediu, que nós oramos e Deus fez o milagre. Glória a Deus. E ele disse que foram 10 limpos, mas e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aleluia. Jesus disse, por que os outros não voltaram? Porque não agradeceram, não reconheceram o milagre que Jesus fez na vida deles, não tiveram reconhecimento. A palavra, temos que ter reconhecimento quando nós recebemos algo da parte de Deus. E ali daqueles 10, o único que voltou era um estrangeiro, era um samaritano, mas ele veio, ele não quis nem saber. Por quê? Porque ele também foi dependente de Jesus. Independente da nação que ele era, ele foi dependente da bênção, ele também fazia parte, né? Ele queria também ser curado e ele foi curado. Então, independente, meu irmão, de religião, de placa, o importante é nós reconhecer que nós somos todos filhos de um Deus só. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Agora cada um segue a sua denominação e nós temos que respeitar a todos. Mas sabemos que o caminho, a verdade, é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem cura é só Jesus. Quem transforma é só Jesus. Mas nós também temos que querer. Porque se Jesus quer fazer algo na minha vida, mas se eu não quero, Ele também não vai obrigar. É Jesus. Ele também não vai obrigar. Por isso que existe o livre-arbítrio para seguir o caminho que nós queremos seguir. Jesus não obriga ninguém a servir Ele. Mas Ele morreu na cruz por todos igual. Ele morreu por todos. E aqui nós vemos que esses leprosos, eles não reconheceram o milagre que receberam. Eles queriam ser curados, mas não quiseram agradecer aquele que fez a obra na vida dele. Mas o estrangeiro, não, ele foi humilde. Então é isso que nós olhamos, a humildade da pessoa. E daí disse-lhe, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus disse para ele, levanta, vai para embora. A tua fé te salvou, você está curado. Né? Porque a preocupação de Jesus, irmão, não é com isso aqui, com carne. A preocupação de Jesus é a nossa alma, é a nossa salvação. Né? Jesus quer nos salvar, Ele quer que nós vamos para o reino do céu. Então a preocupação de Jesus é a salvação da alma. E é por isso que Ele diz, levanta-te e vai. A tua fé te salvou, vai, você está curado, vai. Pode, a partir de agora, você pode viver a tua vida no meio da sociedade. Porque Jesus reconheceu a humildade daquele homem. Glória a Deus. Jesus reconheceu que era um homem humilde. Independente da nação que eles não tinham, aquela comunhão, né? Mas o importante é que a fé. Ele teve fé. E a fé, como diz a palavra, remove montanha.
A obra sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos fé, não agradamos ao Senhor. Então, nessa noite é esse culto de ação e agradecimento, irmão. É para nós agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Porque se nós olhamos no livro de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo de número 5, né, aqui onde diz a palavra do Senhor no verso 17 e 18, diz: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que orar sem cessar, não podemos desistir da oração. A oração é a chave da vitória, a chave da bênção, né? E tudo temos que dar graça. Se está doente, vamos agradecer a Deus. Se está com saúde, vamos agradecer a Deus. Se está empregado, vamos agradecer a Deus por emprego. Se está desempregado, vamos agradecer a Deus por Ele preparar um trabalho. Então, todos temos que dar graça, porque a vontade de Deus é que nós agradecemos em tudo, que nós não reclamamos de nada, mas não murmuramos. O importante é ser grato a Deus por tudo. E a gratidão vem de reconhecer as coisas que nós recebemos da parte de Deus, como também eu acabei de falar, da parte daquele irmão, daquela irmã que realmente te ajuda com amor e carinho de coração. Você tem que agradecer. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: nós fazemos o que nós fazemos com as pessoas, não devemos esperar nada dele. Eu sou diferente, irmão. Eu reconheço sempre o que a pessoa faz por mim. É como eu digo, eu agradeço todos os irmãos aqui que faz parte desse, que nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Mas eu agradeço muito, né, a comunhão que nós temos. E eu digo sempre, como eu falo, o irmão Altino, ele é uma pessoa que me socorre direto. Direto ele está me socorrendo. Eu tenho que agradecer muito, porque sempre ele está disposto. Tudo que eu peço para ele, ele nunca falou para mim: não posso fazer. Ele está sempre me socorrendo, né? E como eu creio que todos aqui, se eu precisar, eu sei que vocês estão dispostos a me ajudar também. Como eu também estou à disposição do que for do meu alcance. Então é momento de agradecer as pessoas. Nós temos que reconhecer. Claro que tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que às vezes você faz as coisas e esquece, né? Faz que esquece, mas ninguém esquece do que o outro faz. Então, por agradecimento, irmão, esses leprosos, ali eles voltaram, só um. Para receber a gratidão do Senhor, para agradecer a Deus. Então, dos 9, quiseram nem saber, mas foram curados. Porque Jesus não deixa ninguém sem a tua bênção. Então, que nessa noite você receba a tua bênção em nome de Jesus. De repente a palavra não seja aquela que você esperava, mas é a que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Aqui está, ó, fiz um rascunho, mas não ir. É igual. Então eu acho que a gente perde muito tempo ficar aí fazendo essas coisas aqui, porque é importante falar alguma palavra quando vem do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então não adianta, ficar aqui, ó. Pois se vocês quiserem ver, tá aqui, o rascunho da pregação está aqui. Só que eu nem sei nem nada. Amém? Então, quero desde já agradecer a Deus pela minha oportunidade. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que não puderam estar nessa noite, né? E como eu disse, né, agradeço a todos vocês que abriram o culto, vocês que pregaram a palavra. Nosso irmão Wilson, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, né, que continua assim, adorando a Deus. E desde já gratidão pela tua presença, né, por ter vindo. E amanhã está aí o pastor Genil com os irmãos, e amanhã temos o culto. O irmão está convidado a vir amanhã de novo, em nome de Jesus, amém? Pastor Antônio, vou deixar o senhor aqui para o senhor dar um recado, se o senhor tem um recado para falar. Deixa a oportunidade para o senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor, por estar passando o pastor Antônio para dar o recado aí da obra do Senhor. Amém? Deus abençoe pela paz.